Bem, amigos, questão 76 da prova de Física da EA do dia 30 de maio de 2021. A questão parece ser uma questão simples, quem olha de primeira, mas ela tem um detalhezinho ali que causa um pouquinho de dificuldade. Bem, galera, então vamos lá, vamos tentar fazer com calma aqui. Então ele fala o seguinte: um bloco homogêneo de madeira de massa M grande está preso por um fio ideal no teto. Um projétil de massa Mzinho pequenininho, com velocidade constante V0, atinge exatamente o centro de massa do bloco, incrustando-se no bloco conforme a figura a seguir. Com isso, o centro de massa do bloco, agora com o projétil agregado, sobe a uma altura h, com relação à trajetória retilínea original do projétil, atingindo nessa altura uma velocidade nula. Desprezando qualquer tipo de atrito e considerando a intensidade da aceleração da gravidade no local igual a g, dentre as alternativas a seguir, qual expressa corretamente o valor da grandeza h? Bem, então eu já desenhei previamente aqui o que vai estar acontecendo. Temos aqui o projétil de massa mzinho e temos aqui o bloco de massa m grande. Temos esse projétil vindo com uma velocidade v0 e ele atinge exatamente o centro de massa desse bloco m grande e ele fica incrustado aqui, ó. Fica incrustado. E aí o que acontece? Esse movimento ele faz com que a gente aqui tenha a situação antes e a situação depois. Ele levanta esse bloco de massa m e ele atinge uma altura h, onde o conjunto bloco mais o projétil vai atingir uma velocidade igual a zero, ou seja, uma altura máxima, que vai ser verificada aqui. Galera, basicamente, pelos dados que foram colocados na questão, nós temos duas situações. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois, tá? E além disso, também há a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E aí alguns alunos se enrolam porque eles começam a utilizar os dados nesse momento em que ainda não houve o choque e o incrustamento, digamos assim, se é que essa palavra existe, do projétil dentro da massa grande. Esse não é o momento que a gente tem que analisar. Nós temos que analisar a partir daqui, ó, quando houve esse incrustamento, ou seja, quando nós temos o projétil já agregado na massa grande. Nesse momento, nós vamos fazer o seguinte, ó, a energia mecânica antes, aqui nós tínhamos somente o início da energia cinética, que iniciaria esse movimento para levantar o bloco, o conjunto bloco mais projétil, certo? Então, nesse primeiro momento, nós teremos aqui o conjunto de massa, mzão mais mzinho, com uma energia cinética. E a gente sabe que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, ou seja, o conjunto da massa aqui vai ser mzão mais mzinho vezes essa velocidade, vou chamar aqui velocidade ao quadrado, e isso tudo dividido por 2 vai ser igual à energia depois. Quando a gente chega aqui no momento final, não temos mais nenhuma energia cinética, a velocidade é igual a zero, porém temos a energia potencial gravitacional, dada por essa altura, e novamente no blocão m mais m. mzão mais mzinho, vezes a gravidade, vezes a altura, essa é a energia potencial gravitacional. De cara, a gente já pode cortar aqui m mais m de um lado e do outro. Nós teremos aqui que a velocidade, essa velocidade com que o bloco ele sai aqui, logo após esse primeiro momento, onde ele se incrusta, nós teremos aqui, então, essa velocidade ao quadrado vai ser igual a 2gh. Já para analisar a quantidade de movimento, a gente vai precisar utilizar um artifício para a gente descobrir justamente qual é o valor desta velocidade aqui. Para tanto, quando a gente for analisar a quantidade de movimento, a gente não vai pensar, assim como a gente pensou para a energia cinética, do conjunto bloco, já com o projétil incrustado. A gente vai pensar que o momento antes, eu vou colocar até aqui ó, em vermelho, ó, antes, vai ser essa situação antes do choque, e depois vai ser aqui, ó, quando ele começa a se movimentar com essa velocidade. Então, nessa nova situação, nós teremos aqui, vou colocar até em vermelho, para caracterizar bem essa nova situação de antes e depois, certo? Então, teremos aqui, ó, quantidade de movimento antes vai ser somente devido à massa pequenininha vezes a velocidade v0, vai ser igual
No caso aqui nós tínhamos aqui a massa grande parada, ou seja, massa grande vezes... Vou até colocar aqui só para vocês ficarem com isso claro. Mais a massa grande vezes a velocidade dela que estava parada, que é igual a zero, vai dar zero isso tudo, né? É igual a quantidade de movimento depois, que vai ser exatamente quando eles começam a sair juntos aqui, onde nós teremos a massa m grande mais a massa m pequena, eles estão todos juntos, vezes essa velocidade v com que ele sai, certo? Dessa forma, teremos aqui ó, m v0, essa parcela vai zerar, é igual a m mais m vezes v. Com isso, a gente vai encontrar que a velocidade com que o conjunto acaba saindo aqui, logo no início desse movimento, vai ser igual a mv0 dividido por m mais m. Com isso, a gente tem aqui uma informação que vai ser usada aqui para frente. Na verdade, aqui, ó, nós deveríamos ter colocado, acabei me enrolando, a gente vai fazendo aqui na hora, e aqui o que eu tenho que ter é h igual a v2 sobre 2g, porque a gente quer saber qual é a altura, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse valor aqui, ó, desse v, que eu achei aqui em cima. Teremos aqui h é igual a v ao quadrado, ou seja, mv0 sobre m mais m, isso tudo aqui ao quadrado, isso tudo vezes 1 sobre 2g. Vamos dar uma olhadinha se a gente já acha alguma hipótese aqui. A gente tem aqui a letra B, 1 sobre 2g, e aqui entre colchetes, mv ao quadrado sobre m mais m ao quadrado, ou seja, a letra B corresponde à resposta